E aí, pode perguntar, mas o que é crescer espiritualmente? Eu vou ficar tão espiritual que eu vou flutuar, que eu vou cuspir fogo? Não é bem assim, né? O crescimento espiritual é muita renúncia, é muito sair da zona de conforto, é muito deixar nossas vontades de lado e fazer a vontade de Deus, né? Então, tudo aquilo que o cristão faz pode contribuir para o crescimento ou não dele. Amém? Então, a primeira frase desse livro, não sei se você prestou atenção, mas a primeira frase desse livro aqui vai dizer: crescer é um processo. Crescer é um processo. Não é da noite para o dia que a gente vai crescer espiritualmente. Não é da noite para o dia que uma criança, ela cresce, né? Um bebê, ela cresce. Não é. É um processo. Requer um tempo, né? Então, vai de cada um também. Às vezes, tem pessoas que crescem mais rápido do que outras. Outras é um pouquinho mais lenta, mas todos vão avançando. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai se identificar um pouquinho. Estou nessa introdução, vou dar outra introdução maior para a gente entrar. Eu não vou citar versículos agora, né, mas a gente vai ler muitos versículos lá na frente. E aí a gente vai se identificar em algumas coisas aqui, em que fase nós estamos, como sair delas, certo? Porque a vontade de Deus é que nós cresçamos espiritualmente. Deus não quer que o filho fique no mesmo lugar. Ele quer que nós avance. Porque tem muitas coisas que o Senhor quer nos entregar, mas Ele não pode entregar enquanto nós não tivermos maturidade para receber. Pode colocar aí a primeira foto. A Bíblia vai dizer, né, que a primeira fase é a do bebê. O que é que o bebê precisa? De cuidados, de atenção e de leite materno. Pode tirar, o povo não ficar olhando para a televisão. O bebê precisa de tudo isso, certo? O cristão também. Só que a diferença é que o cristão que nasce de novo, ele precisa de atenção, de cuidados e da palavra. É necessário a palavra também. E quando nós cuidamos, damos atenção, ensinamos a palavra, esse bebê cristão vai saindo de fase. Vai sair da fase de bebê para outras mais maduras. Sair, nós precisamos sair. Hoje o pastor gravou um áudio, não sei se você escutou, falando sobre deixar a chupeta, deixar a fralda, né? Por quê? Porque faz-se necessário, o cristão acabou de nascer novo. Requer um cuidado, requer uma atenção, requer a palavra, né? É um processo. Mas esse bebê, ele não fica no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Ele vai crescendo. E esse bebê, ele não pode ficar no berço. Porque imagina uma criança de 10, né, um adolescente de 15 anos num berço. Não dá certo. Então, esse bebê tem que sair, esse cristão recém-nascido tem que sair para os outros que estão chegando. Porque sempre nós estamos vendo pessoas nascendo de novo aqui, recebendo Jesus como Senhor. E é muita gente. Então, nós não podemos ficar nessa de chupeta, fralda. E quando a gente fala isso, é atenção só para essa pessoa que nasceu de novo. Né? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas aqui na igreja, não é uma nem duas, existem várias pessoas para que você queira atenção só para você. Então, é necessário a gente sair do berço. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que os bebês, a gente tem que ter cuidado, a mãe, pai aqui sabe, que o bebê, qualquer coisinha, ele fica com manha, né? E aí, às vezes, o bebê quer ficar demais no braço. E o cristão, às vezes, ele quer ficar nos braços. Como assim nos braços? Os braços é a dependência do pastor. Né? Como eu falei, aquele bebê ou aquele cristão, ele quer atenção só para si. Ele quer estar o tempo todo nos braços do pastor, e o pastor tem outras coisas para fazer, outras pessoas para cuidar, mas aquela pessoa não quer sair do braço. E quando sai, não sabe andar.
Então é preciso, é necessário nós aprendemos a andar sozinhos. Um pai e uma mãe, quando vai ajudar a criancinha que está aprendendo a andar, ele segura um pouquinho, né, assim, mas ele solta. Vá-se embora andar. Por quê? Porque o pai quer ver a criança andando. O pai não fica o tempo todinho para lá e para cá com o bebê, não. Ele ensina, ele ajuda e depois solta para andar sozinho. A mesma coisa é o pastor. A mesma coisa. O pastor ajuda a andar, mas eles têm que soltar para nós andarmos sozinhos. Forte igreja. Coloca o outro aí, a outra fase. A fase da meninice, onde a criança ela é teimosa, ela se irrita fácil, ela quer ser independente, né? Pode tirar. Então, a criança, ela se acha, quando ela já está maiorzinha, se acha independente, acha que sabe de tudo. E mesmo uma criança maiorzinha, ela ainda precisa de atenção. Não é assim? E aí ela se irrita muito fácil. Ela quer qualquer coisinha, ela se irrita e já fala um monte de coisa. Ela também, às vezes, fica teimosa, acaba fazendo, mesmo sabendo que é errado, acaba indo lá e fazendo. E uma criança, quando o pai diz assim, ó, não faz isso, não toca nesse fogo aqui, porque senão você se queima. Ele está falando para o mal? Não, ele está falando para o bem. Para que a criança não se queime, não sinta dor e não venha chorar. Né? Mas aí a criança vai lá e topa. Aí, painha, maninha, corre para a mãe chorando, corre para o pai chorando. Aí eu trago para nós. O pastor, ele não obriga, ele ensina, ele instrui, ele orienta através da palavra. E às vezes o cristão vai lá e tema. O pastor diz, não faça isso, que isso não vai lhe prejudicar, vai fazer você quebrar a cara. Mas aí o cristão, ele vai lá e tema. Aí ele vai sofrer. Daqui a pouco ele volta para o pastor. Pastor, me ajuda. Vem chorando, vem sofrendo, vem com várias decepções. E o pastor, glória a Deus pelo pastor. Diga assim, glória a Deus pelo pastor. Que ele tem um amor tão grande, que ele recebe de braços abertos a pessoa. Por isso que quem tem pastor precisa valorizar. Quem não tem, está em perigo. Glória a Deus. Deixa eu ver o que mais. Bora lá, a fase da varonilidade. Coloca aí. Estima pouco as coisas da terra. Tem habilidade para reconhecer seu Deus operando. Insensível diante de censuras ou elogios. Essa fase, a pessoa ela não quer saber das coisas da terra. Ela quer, o foco dela é o reino, o foco dela é Deus. Claro que, se a pessoa trabalha para conseguir as coisas, quer conseguir, né? Agora, isso não faz, isso não é tudo para o cristão. Isso não é tudo para aquela pessoa. Porque ele sabe que o que é importante é a palavra. O que é importante é fazer a vontade de Deus. Outra coisa, insensível diante da censura ou do elogio. Insensível diante da censura ou do elogio. Elogio para essa pessoa não deixa essa pessoa melhor. Essa pessoa melhor não se orgulha. Elogio não muda a pessoa. Isso é na fase da varonilidade. E aí, essa pessoa também ela sabe reconhecer o agir de Deus. E aí esse livro vai citar, não sei se alguém percebeu, mas vai citar a história de José, onde José, ele passou um processo bem doloroso. Não foi fácil, mas José soube reconhecer que era o agir de Deus. Muitas vezes a gente acha que está difícil, que está impossível, que o negócio parece que está ficando pior e misericórdia. Mas a gente precisa ser sensível para saber se é Deus agindo.
Às vezes pode ser consequência de alguns atos, mas às vezes é Deus agindo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então, que a gente não venha desistir quando aparecer uma aflição, quando aparecer um problema, quando aparecer que a gente achar que tudo está impossível, que é uma coisa atrás da outra. É um processo. Josué passou um processo para chegar no resultado de escravo para governador. Glória a Deus. Essa pessoa também não se importa com os julgamentos. Não está nem aí, porque essa pessoa sabe que precisa agradar a Deus e não a pessoas. E quando a gente agrada a Deus, muitas vezes vai vir críticas, vai vir julgamentos, vai vir apontado do dedo. Mas nós sabemos que nós estamos servindo a Deus e precisa agradar a Ele. Glória a Deus. Agora, existem pessoas adultas com comportamentos de crianças. Quem leu esse livro? Quem chegou na parte das duas senhorinhas? Pronto. Esse livro vai falar de duas senhoras que eram senhoras, mas com comportamento de criança. Eu vou ler. É a página 21. Diz assim: na última igreja que pastoreei, isso é o autor que está dizendo aqui, Kenneth Hagin. Na última igreja em que pastoreei, havia duas senhoras que moravam em casas geminadas. Deus as abençoe. Tinham sido salvas há mais tempo do que imaginava e batizadas no Espírito Santo, falando em outras línguas. Nem por isso tornaram-se adultas. Ou seja, a gente já aprende que nem oração em línguas, né, você recebeu o batismo do Espírito Santo, ter muito tempo na igreja não torna ninguém maduro. Continuando. Aquelas senhoras eram as maiores criancinhas da terra. Era necessário correr atrás delas para atendê-las incessantemente. Queriam que fossem para a casa delas para mimá-las. Faltava à igreja aos domingos, a fim de que fôssemos para lá nas segundas-feiras, satisfazendo as manhas delas. Então, simplesmente deixei de fazer isso. Não vou continuar, vou parar por aqui. Aí a gente vê aqui duas senhoras, batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, muito tempo na igreja, mas com comportamentos infantil. Queria, meu Deus, faltando no culto, para no outro dia o pastor ir lá, chalerar. Misericórdia. Então, essa pessoa que faz isso, ela está bloqueando o crescimento dela. Está na porta, nunca vai entrar. Então, é necessário a gente ter bastante cuidado, porque tem coisas que nós adultos fazemos que é coisa de criança, é coisa infantil, que a gente precisa parar de fazer. O pastor não só tem nós para cuidar, o pastor não só tem uma pessoa para cuidar, o pastor tem mais pessoas para cuidar. Aqui tem mais de 100 membros. Mais de 100 membros. E quando vai chegar aos 300, será que o pastor vai dar conta? Não dá. Para essa estação é 300, né, pastor? Por enquanto ele está chamando a existência de 300, aí depois vai mais, vai subindo. Quase 200 membros com as crianças. Agora imagine o pastor indo na casa de tudinho todo dia. Ele não ia ter tempo de se consagrar, ele não ia ter tempo de ler a Bíblia, ele não ia ter tempo para nada. Então, a gente tem que ter a consciência, entender que nós precisamos andar muitas vezes sozinhos. Isso não impede da gente ir atrás dele quando precisar, um conselho. A gente às vezes passa por uma aflição e muitas vezes nós passamos sozinhos, tendo uma liderança pastoral. Tendo o pastor Roberto, tendo Daniele, que muitas vezes ela já me aconselhou e tirou um peso. As palavras dela tiravam o peso, que eu estava como se eu estivesse carregando. Então, é bom. Agora, demais não está certo. Né? Tudo tem que ser equilibrado. Amém? Todo mundo recebendo aí? Todo mundo na unção, no fogo do Espírito? Sim, eu nem terminei. Pronto. Aí, Kenneth Hagin
resolveu não ir mais para a casa daquelas senhoras. Sabe o que foi que aconteceu? Elas se firmaram e amadureceram muito mais do que quando ele estava visitando elas. Então vai ser preciso muitas vezes o pastor deixar, ele não está abandonando. Ele está deixando, desvinculando assim um pouquinho para que aquela pessoa, tirando a chupeta, a fralda, tudo, né? A mamadeira, tirando para que aquela pessoa possa desenvolver. Glória a Deus por essas palavras. Mas todos nós estamos aprendendo, ninguém é perfeito, estamos aqui para aprender, para crescer, para avançar, um aprendendo com o outro. Né? Não é porque eu estou ministrando que, eita, perfeita, ela está toda crescida espiritualmente. Né? Eu preciso aprender um pouquinho a mais. Um pouquinho não, um bocado mesmo a mais. Quem recebeu Jesus aqui como Senhor? Amém. Pronto. Nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Nesse momento, aconteceu que a velha criatura, aquela natureza pecaminosa, saiu. E a nova chegou. E quando a nova chegou, assim, aí houve uma transformação. A partir desse momento, começa a jornada para o crescimento espiritual. Coloca aí. E a gente vai aprender algumas coisas aqui. Você vê, isso aqui é um pouquinho só, é umas coisinhas, mas tem muito mais coisas. É porque eu vi que o tempo não daria. E aí eu coloquei essas coisinhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas. Pode tirar. Né? Primeiro, renovação. Pode botar. Não. É porque senão o povo não presta atenção, eu fico olhando, lendo. Pronto, renovar a mente. O pastor mandou, eu obedeço, crescendo espiritualmente. Pode deixar. Abra aí. Eita, vai ter que tirar. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim. 12, 2. Não se amodem no padrão. Não se amodem no padrão, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente precisa, para crescer espiritualmente, precisa renovar a mente. Aí nós renovamos a mente assistindo novelas, jornal, filmes, séries e mais séries, né? Não. Nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. E aí nós vamos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade dele. É na nossa mente. A nossa mente é uma porta para muitas coisas. É uma porta para muitas coisas. O que é renovar a mente? É tirar pensamentos velhos e colocar pensamentos novos, é uma transformação. E é na mente onde começam muitos enganos do diabo. Pensamentos ruins, como? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, tudo dá errado, parece só para mim, eu não mereço, ninguém estão me excluindo, ninguém me dá atenção, é melhor eu sair da igreja. É exatamente isso que a gente deve fazer, amarrar e soltar, assim, mandar embora, né? Repreender e mandar, né? Repreender. Esse pensamento não pode ficar. Pensamentos vêm, setas vêm, mas só fica se nós deixar. É por isso que a importância de renovar a mente. Por quê? Porque a palavra ela vai tirar nos ajudar a tirar aqueles pensamentos ruins, pensamento de que eu vou morrer. Estou com depressão, eu estou com não sei o quê. Pensamentos de traição, parece, meu marido vai me trair, não sei o que vai me trair. Esses pensamentos vêm, mas só fica se a gente deixar. E a gente tem que ter cuidado nisso, por quê? Porque quando está só a seta, ainda vai. Nós repreendemos, mas ainda vai quando está só o pensamento. Mas e quando aquele pensamento se torna real? Se torna realidade? Porque aí a gente vai pensar ali, um exemplo. Meu marido vai me trair, minha esposa vai me trair. E aquele pensamento começa. E você começa a meditar naquilo ali.
Em vez de meditar na palavra, começa a meditar naquele pensamento ruim. Aí começa a falar. Estava só pensando, aí começa a falar. Aí daqui a pouco chama a existência daquilo ali. E a traição acontece. Está vendo a importância de renovarmos a nossa mente? O diabo não está para brincar, não. E nem eu estou aqui para exaltar ele. Ele não brinca. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa, vou dizer, atacar, em vez de tragar. Quem possa atacar na mente. Então a nossa mente tem que estar blindada. E é com o quê? A palavra. É com a palavra de Deus. Mente vazia é o lugar ideal para as setas do diabo. Se os seus pensamentos, escute isso, se os seus pensamentos estão mais negativos do que positivos, você precisa urgentemente mergulhar na palavra mais e orar mais. Os pensamentos não podem ficar, os pensamentos negativos, ruins, não podem ficar. E se tiver mais do que positivo, a gente tem que correr. Correr para a palavra, para nos socorrer. Porque dali vira uma tempestade no copo d'água. Outra coisa para a nossa caminhada, nossa jornada para o crescimento. Eita, essa é boa. Cadê? Humildade para receber repreensões. Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Provérbios 15, 32. Diz assim: quem recusa a instrução faz pouco. Coloca. Não, é isso mesmo. Na NVI mesmo. Acho que essa dá certo. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Coloca na ARA. RA? Ah, já foi? É que não se mexe aqui. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Ou eu errei o versículo, mas assim, é esse entendimento aqui. Mas tem algum que fala a humildade. Né? Nós precisamos, para crescer espiritualmente, nós temos que ter humildade. Vou tirar o versículo. Humildade para reconhecer os nossos erros. Humildade para receber repreensão. Precisamos ter humildade para receber repreensão, porque nessa caminhada de crescimento espiritual, nós receberemos umas repreensãozinhas. Não é muito bom, mas é para o nosso crescimento. Os pais, quando corrigem os filhos, quando repreendem ali os filhos, eles querem o mal? Não, querem o bem. A mesma coisa é o pastor. Quando o pastor vem repreender alguém, corrigir, é porque ele quer o melhor daquela ovelha. Não é para o mal. Não é para aquela ovelha ficar emburrada. Não é para aquela ovelha sair da igreja. Não é para aquela ovelha se intrigar. Não é. É para o bem. É para o melhor. É para o crescimento espiritual. Uma vez, eu recebi uma repreensão de Daniele. Não foi muito bom, não. Porque eu inventei de fazer uma coisa antes de avisar ela. Isso foi um tempinho aí atrás. E eu fiz, aí fui avisar ela. Aí ela disse, não, tá certo. Agora você tem que primeiro me avisar para poder fazer. Aqui doeu. Doeu. Eu fiquei com sangue. Parece que congelou. Mas ela fala com tanto amor, né, que a pessoa escapa. E aí, na hora não foi bom. Não foi bom, não. Eu não saí correndo, pulando de alegria, não. Mas eu aprendi. Hoje eu sei que o que ela falou, aquela correção que ela me deu, aquela repreensãozinha que ela me deu, foi para o meu crescimento. Ela me corrigiu para o meu bem. Não foi para o bem dela, foi para o meu. Para o meu crescimento. Eu não inventasse fazer mais, faço mais nunca, Deus me livre. Outra coisa, nós temos que ser humildes para receber os nãos da vida.
E os não do pastor também. Olha, eu e Tiago, de 10 coisas que a gente ia pedir ao pastor, 9 ele dizia não. E uma ele dizia sim. Nós estávamos tão acostumados com não que quando ele dizia sim, nós dizíamos, tá certo, pastor. Hã? Sim, é. Mas graças a Deus por isso. Porque a gente aprendeu muita coisa, guardou muito coração. Imagina uma criança. O pai diz, ela vem para os pais e pede alguma coisa. Eu posso isso, posso aquilo, fazer isso. E o pai e a mãe diz sim, 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 sim. Quando disser não, a criança acostumada com aquilo ali, ela vai estranhar. E ela pode se irritar, ela pode gritar, ela pode chorar. Porque estava acostumada com tanto sim, que o não ela não aceitou. Então nós precisamos, para crescer espiritualmente, aceitar o não. Por mais que doa, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não fique recebendo a unção de alegria, mas a gente tem que ter essa humildade de aceitar, porque é para o nosso crescimento. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, uma pessoa humilde, olha só, uma pessoa humilde, ela é respeitada porque ela reconhece os seus erros. Uma pessoa humilde, ela é respeitada porque ela sabe reconhecer os seus erros. Uma pessoa madura, ela sabe quando erra, mas muitas vezes não sabe reconhecer que errou. Não sabe consertar. E a gente está aqui para aprender, amém? É para aprender, não é para ninguém se condenar, não é para ninguém. Aqui ninguém está acusando ninguém. É crescimento, é ensinamento, é avanço, é a jornada de crescimento. Glória a Deus. Coloca outra. Não, coloca outro não. Pronto, outra coisa aqui, cadê? Ouvir mais e falar menos. Quem é que gosta de falar muito aqui? Coloca aí. Provérbios capítulo 13, versículo 3, na NVI. É porque eu esqueci de dizer para Tainá, aí ela deixou esse. Mas eu vou ler esse também. Mas coloca aí, Provérbios 13, 3. Esse aí vai ser lido também. Feliz. Cadê? É NVI. Quem guarda a sua boca, preserva a sua própria vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Minha gente, nós temos que, muitas vezes, falar menos e ouvir mais. Ouvir mais e falar menos. Uma chave de ouro aqui. Ouvir mais e falar quando for a hora certa. Falar com sabedoria. Falar sem se jogar conversas fora. Tem gente que fala tanto, conversa tanto, que chega cansa. Chega a dar sono, a pessoa fica agoniada, né? Fala demais. E uma pessoa que fala demais acaba falando besteira. Acaba falando o que não deve. Por isso que a gente tem uma coisa que Eduardo falou. Eduardo, meu cunhado, que ele vai casar com minha irmã. Ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse, eu prefiro ouvir mais, porque eu aprendo muito. A gente aprende mais ouvindo do que falando. A gente tem que falar na hora certa, as coisas certas, com sabedoria. Tem gente que até toma a frente. Fala tanto que toma a frente dos outros. Fala, não cansa. Aí fala. Quando a pessoa se levanta para falar, ela corta e quer falar também. Minha gente, é forte, porque a gente, se nós ficar só falando, o que a gente vai aprender de tanto falar? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Ouvir mais. Bota aí em Tiago 1,19. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prontos para ouvir, mas tardios para falar.
Ou seja, um conselho muito bom, muito extraordinário, uma chave para o nosso crescimento espiritual. Ficar pronto para estar sempre ouvindo. Falar menos e ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. Amém? Você é uma pessoa que cresce espiritualmente. Que, como eu falei, quem fala demais acaba falando besteira, acaba falando o que não deve. Amém. Outra coisa, para o nosso crescimento extraordinário espiritual. Honrar. Honrar também faz parte. Tem um cabelo aqui que eu não sei, que está me atrapalhando. Eu estou meio com calor, mas não quero ventilador, não. Agora eu me liguei, né? Porque eu me liguei agora. Se fosse Bruna, eu tinha me ligado. Porque é que ele disse, tá que nem os meus, né? Aí eu vim me ligar agora, né? Que ele tem cabelo demais. Honrar também faz parte desse crescimento espiritual. Coloca aí Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Honrar é um princípio bíblico. Tem um versículo que eu não coloquei aqui, que diz assim. Mais ou menos assim. Me honra que eu te honrarei. Deus diz. Então, olha só o poder, o princípio importante que Deus nos dá, que é a honra. Agora, a gente não deve honrar só o pastor. Ele é o pastor. Ele merece a honra devida, com certeza. Mas a gente não deve escolher quem honrar. Nós temos que honrar uns aos outros. Uns aos outros. Honrar uns aos outros. Mais do que a si mesmo. A Bíblia que está dizendo. Honrar os outros é tão importante quanto honrar o pastor. Claro que cada um tem o seu lugar. Né? Quando uma pessoa diz assim, eu não vou para o culto porque é fulano, ou tá eu. Não vou para o culto porque fala Salvador que vai ministrar. Não vou porque eu não gosto da ministração dela, eu não gosto do jeito dela, eu não vou com a cara dela, e aí não vem. Sabe o que acontece? Um bloqueio. Você não cresce espiritualmente. Existem coisas que a gente precisa deixar para crescer espiritualmente. Às vezes é pequenas coisas, mas é um atrapalho grande. Uma pedrinha, às vezes faz a gente tropeçar, cair, se machucar, às vezes quebrar uma perna. Né? É forte, igreja. Até me perdi, que o negócio é tão forte. Desonramos a Deus quando desonramos o pastor. Desonramos o pastor quando desonramos um ministro, um cooperador da obra, um diácono. Por quê? Quando nós desonramos um ministro, nós desonramos o pastor que levantou o ministro. Quando desonramos o pastor, nós desonramos a Deus que levantou o pastor. Quando nós desonramos nós desonramos toda a classe. Quando nós desonramos desonramos toda a classe. Quando honramos honramos toda a classe. É desse jeito. Escuta essa, nota, coloca na geladeira, faz alguma coisa com essa frase, faz um quadro. Eu mandei até no grupo da diaconia, quando eu estava na diaconia. Eu coloquei assim, eu disse assim, uma pessoa madura sabe honrar. Uma pessoa madura sabe honrar. Essa pessoa madura sabe honrar o ministro da mesma forma que honra o pastor. Sabe honrar um diácono, um ministro de louvor, um professor do DI, da mesma forma que sabe honrar o pastor. Essa é o cristão maduro.
É o cristão que aprendeu o que é honra. Aprendeu que isso é um princípio bíblico e que honrar é uma semente. Para toda ação existe uma reação, né? Quando eu ajo, eu tenho uma reação. Quando eu semeio honra, eu planto honra. Se eu semeio desonra, eu vou plantar desonra. Isso é para o nosso crescimento. A pessoa diz, olha, fulano não falou comigo, falo também não. Não falo também não. Aquela pessoa talvez não tenha entendido o que é honra. E você tem entendido. Sabe o que você e eu vamos fazer? Vamos lá e vamos falar. Vamos quebrar aquela aparência. Que o diabo ele agora quer investir pesado na igreja. Quer colocar os irmãos contra os irmãos. Né? Ficar um com raiva de outro, um apontar o dedo para o outro, um criticar o outro. E aqui quem manda é Jesus. Então a gente não precisa estar recebendo coisa do inferno, não. O inferno quer que a gente vá para lá. E lá não é um lugar bom. Mas Jesus quer que a gente vá para o céu. E a gente está nesse caminho. Amém. Chega, confio. Eita, deixa eu dar a hora. Como eu falei, a honra não escolhe pessoa. Mas a pessoa escolhe honrar. Certo? Toda ação existe uma reação, isso aí você já sabe demais. Aprendeu, se não sabe, aprendeu. Outra coisa aí. Andar em amor. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 14. Vixe! 2 minutos. Ainda tem 3 coisas. Não bota isso não. Não, sei lá, eu vou pular. Não tem mais 5 minutinhos, não. Assim. Fora? Agora. Andar. É que os 3 são tão importantes que eu deixei por último, porque é mais importante para impactar ainda mais. Andar em amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Amar o seu próximo como a você mesmo. Quem quer crescer espiritualmente tem que andar em amor. Amor é uma chave para a vitória. Nós também lemos esse livro que foi extraordinário. Muitas vezes nós vamos ter que, para andar em amor, para crescer espiritualmente, temos que andar em amor. E para andar em amor, nós vamos ter que renunciar, muitas vezes, à razão para ficar com a paz. Nós vamos ter que, muitas vezes, pagar o mal com o bem. Não é muito bom, não. Mas, muitas vezes, nós vamos ter que perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos decepcionou. Eu precisei algo muito forte aqui. Sobre o não liberar perdão. Sobre guardar ofensa, sobre guardar mágoa, sobre guardar desgosto, rancor. Aquele que guarda um sentimento que Deus não aprova, pode pagar um alto preço. Que preço? Que alto preço é esse? O preço da doença, o preço da infelicidade, o preço da frieza espiritual. E pensa numa coisa terrível, a frieza espiritual. É horrível, horrível, horrível. Eu já passei. Quase que eu vou no fundo do poço, no inferno, não sei aonde. Porque, assim, é muito ruim. Moisés disse assim, Senhor, se o Senhor não for com a tua presença, eu não vou não. Porque tu sabe a importância da presença de Deus. Então, quando você fica frio espiritualmente, parece que a presença não sai. Continua, porque o Espírito Santo não sai de nós. Mas é como se a pessoa sentisse que saísse. Sei lá, é um negócio muito ruim. É ruim, é terrível. Só quem passa é que sabe. Então vamos lá. Uma pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa. Outro bloqueio. Não cresce espiritualmente. Precisamos renunciar o desaforo para ir embora com a paz. Além disso, essa pessoa que diz não leve desaforo para casa não é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca vai guiar. Leva o desaforo para casa nunca. Essa pessoa está sendo guiada pela alma. Mas hoje, se tem alguém aqui dessa forma, agora vai levar o desaforo, vai renunciar
o desaforo, quer dizer, vai renunciar ao desaforo e vai levar a paz. Vai levar a paz para ficar em paz. Críticas não vão nos ajudar a crescer, mas reconhecer os nossos erros e corrigi-los sim. Vamos pular, porque senão não dá tempo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou falar só um agora, porque senão vai ser mais 5 minutos. Ah, não, foi não. Ligeiro. Perseverar. Bota aí, Tiago 1,12, que é importante. Ixi, Tiago 212 ali tá. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Meu irmão, é na provação que a gente vai ganhar experiências, é na provação que a gente vai desenvolver a nossa fé, é na provação que a gente vai aprender chaves para a próxima estação. Porque às vezes a gente passa por uma dificuldade ali, algo, vamos botar aqui, casamento, finanças, não sei o quê, passa por aquilo ali, vence, mas aí chega o dia mal novamente. Mas a gente vai ter aprendido a chave para poder passar por aquela ali. Foi confissão? Foi sei lá o quê, oração? A gente pegou as chaves ali e já vai usar na próxima provação. Mas é necessário a gente o quê? Perseverar. Porque sem perseverança não há resultados. É perseverar na família. É perseverar na igreja. É perseverar no trabalho. É perseverar na faculdade. É perseverar em tudo. A aprovação vem. Mas nós temos a palavra. Nós não estamos só. Nós também temos o Espírito Santo. Bota aí. Servir. Outro. Servir. Romanos 12:11. Para finalizarmos. Não venha para cá o louvor agora, não. Nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E como é que a gente serve ao Senhor? Servindo pessoas. Os diáconos, o Ministério de Louvor, o departamento infantil, lá os professores, eles servem ao Senhor servindo pessoas. E deixa eu dizer uma coisa, para mim, o servir me sustentou muito, me fortaleceu muito. Porque muitas vezes quando eu queria desistir, eu tinha que vir para a igreja para servir. E eu tinha que estar em comunhão com os irmãos, e isso me fortalecia. Então eu aconselho a você, se você tem esse desejo de servir, não espere. A não ser que você ainda vá fazer o discipulado. Mas fez o discipulado, batizou nas águas, está com a intenção certa, não perca tempo, procure os líderes de departamento, procure o pastor e diga, pastor, eu quero servir. Porque eu tenho orado, sabe para quê? Não para a gente ir atrás de pessoas para ajudar, mas para pessoas virem atrás de nós querendo servir. E pessoas com desejo, com desejo de servir, com amor, com excelência, com honra e com temor e santidade. É servindo que a gente vai lidar com pessoas diferentes de nós, com personalidades diferentes. E aí a gente vai ter, agora, a gente vai crescer tanto espiritualmente, por quê? Como eu falei, vamos lidar com pessoas diferentes. Pessoas de personalidades totalmente diferentes do que a nossa. E a gente vai ter que agora colocar para fora o quê? Os frutos do Espírito. Amor, andar em amor. Humildade, falar menos, ouvir mais. O que mais que eu falei? Renovar a mente. Eu disse andar em amor. Foi perseverar, honrar. Tudo o que eu falei se encaixa no servir. A gente aprende de uma forma... Quer crescer velozmente, espiritualmente? Sirva. O lugar de crescimento é no servir. A gente está sendo treinado para algo maior. Quer dizer que eu servir assim é pouco? É não. Os soldados, quando vão para uma missão grande, eles são treinados. Eles só vão quando eles passam pelo treinamento. E aí eles vão para a missão grande. Nós estamos sendo treinados quando estamos servindo para uma missão maior. Que missão maior pode ser essa? Uma cidade para você evangelizar.
uma escola para você evangelizar, uma empresa para você administrar e alcançar pessoas, uma igreja para você tomar de conta. E nunca o servir na igreja é menos do que ministrar, é menos do que pastorear, é menos do que sei lá o quê. Não é. É mesmo equilíbrio, é a mesma honra. Eu costumava, no grupo de, eu vou encerrar, viu? No grupo da diaconia. Eu sempre colocava a escala, mas Tiago, e lá embaixo eu coloquei uma frase que eu carrego sempre comigo. E é minha cara. Servir é uma missão de honra. Servir é uma missão de honra. Para mim, servir é uma honra. Porque eu estou trabalhando para o reino de Deus, para alcançar pessoas. Isso para mim é uma honra. Quando uma pessoa aceita Jesus aqui, eu ganhei junto. Porque quando eu estava servindo na diaconia, né? Eu estava recepcionando pessoas, eu estava entregando um pano, eu estava faxando uma cadeira, eu estava fazendo alguma coisa. E eu continuo. Não servindo na diaconia, porque tu me deu, e de Tiago. Mas eu continuo servindo. Quando a gente ajuda o pastor, evangelizando, aconselhando, nós estamos servindo. Não é só no púlpito, não. O púlpito é também uma missão. Muito responsável, não. Muito, o quê? Muita responsabilidade. É muita mesmo. Pronto, para finalizar, mesmo assim, de tudo, eu não vou falar o versículo, não. Vou não. Eu falo, pastor, não, né? Fala rápido. 1 Pedro 2:2. Olha só. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Como crianças, a criança recém-nascida, ela não deseja aquele leite, não quer, chora atrás, pronto. Atrás não, ela chora porque ela quer. Nós precisamos desejar também a palavra para o nosso crescimento. Crescer espiritualmente requer desejo. E quando nós crescemos, nós vemos resultados. Então, irmãos, rumo ao crescimento espiritual. Nós estamos aqui para aprender a avançar juntos. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Glória a Deus.